Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Maíra Cast, o podcast sobre cultura, cidades e patrimônio, que eu intitulei aí com o meu nome, Maíra Cast, para ficar bem facinho de você encontrar aí no Spotify. Nesse canal, né, que eu montei aqui de áudio, foi realmente pensando assim num convite para vocês a conhecer um pouco melhor, né, sobre a nossa cultura e patrimônio em linhas gerais, através de bate-papos super descontraídos com convidados especialíssimos. Gente, e hoje eu tenho uma candidata é ótimo, né? Uma convidada super especial aqui comigo, que é a Cândice Ballester, que eu tive uma honra de trabalhar com ela alguns anos atrás, e que é arquiteta e urbanista também. Você vai falar, Maíra, mas você só chama arquiteta e urbanista? Não, gente, com certeza. Mas está aqui a minha querida Cândice, que atualmente é chefe da Divisão de Reconhecimento Internacional de Bens Patrimoniais do IFAM. Então, Cândice, seja muito, muito, muito bem-vinda e já te agradeço de antemão de ter aceitado aqui meu convite a participar desse segundo episódio aqui do nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Oi, Maíra, eu que agradeço. E agradeço também a quem estiver nos ouvindo, né? Agora, Maíra para o mundo. E nessa perspectiva também de poder, tão bacana a gente poder falar, né? Falar de patrimônio cultural, falar de cultura, de arquitetura, de arte, enfim, de educação. E eu fico muito honrada e te agradeço, né, de ser aqui a tua segunda convidada nesse projeto. Como tu disse, a segunda candidata, né? Vai falar de patrimônio. Eu acho que surgiu daí dessa ideia que a gente vai falar de patrimônio, reconhecimento, né, de patrimônio, bens candidatos. Eu acho que foi daí. Exatamente. Por que eu estou com candidata na cabeça? Exatamente, Cândice. E olha, gente, para quem não se lembra, a Cândice também foi minha convidada no projeto que eu fiz ano passado, com uma live que a gente fez, que foi muito legal, sobre Paraty, para quem ficou ou não perdeu, né, ou quem perdeu, ou quem ficou aí curioso ou curiosa para poder saber, só voltar aí alguns vídeos, né, para trás, para poder ver nossa live sobre Paraty. A Cândice está aqui hoje. Assim, estou muito feliz, Cândice, da gente estar aqui nesse novo empreitada, agora em áudio, né? Parece que fica um negócio mais descontraído, um bate-papo, mas assim, é tão engraçado, né? A gente não se vê, né? Então, a gente vai levando essa questão aqui do áudio como uma descontração mesmo, né? Exatamente, um bate-papo. Acho que aí fica mais fluido, inclusive, né? Como uma conversa mesmo, né? Acho que esse formato do podcast eu acho interessante. Exatamente. E Cândice, me conta, olha, a gente vai falar. Pessoal, olha, primeiro assim, vai estar já no título aí para vocês. Então, vocês sabem que a gente vai falar sobre o sítio Roberto Bulemax, mas é óbvio que vocês sabem que eu já não vou entregar, né? Não vamos entregar todos esses detalhes da nossa conversa agora. Eu quero primeiro, antes de começar, que você falasse, Cândice, um pouco, assim, me fala um pouco de você, né, essa atuação sua profissional enquanto arquiteto urbanista, você que, né, trabalha aí, especialista na área de preservação do patrimônio, me conta um pouco da sua jornada e para quem gosta, né, da área do patrimônio, como é que, para se inspirar, inclusive, né, nessa sua trajetória, que é enorme, né? Só no IFAM você está há quantos anos, Cândice? 15 anos, sou servidora, né? Entrei no concurso de 2005, que foi o primeiro concurso da história, né? do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Para quem também está nos ouvindo e não sabe muito bem o que é a sigla IFAM, né? Que a gente tem, né? Pode atingir um público aí maior, né? Mas, é claro, com certeza. Então, uma das instituições mais longevas no campo do patrimônio cultural, não só dito no mundo, né? E então foi criado em 37, então tem 84 anos, e na América Latina é uma das mais antigas, né? Então isso já, né, a gente tem todo esse repertório, nós temos aí de reconhecimento também de outros parceiros, de outras instituições internacionais, reconhecendo, né, essa atuação dessa instituição brasileira. Mas assim, a minha trajetória, então me formo arquiteto urbanista lá no final dos anos
90, lá início de 2000, e logo em seguida, né, eu sempre, desde a faculdade, eu já tinha um pé fui estagiária, enfim, na área de preservação do patrimônio. E já trabalhava com alguma coisa nessa linha e sempre gostei muito, né? Então, dentro do leque, né, de atuação de arquitetos e urbanistas, né, a preservação do patrimônio cultural e a parte também que lida, né, com o histórico das cidades, do território, do urbano, sempre foi algo que eu tive muito apreço, assim, sempre gostei muito. E logo em seguida que eu me formei, eu trabalhei uns 3, 4 anos no escritório de licenciamento ambiental. Então, trabalhava com EA-RIMA, né, com a área ambiental, e que justamente lida, né, com as questões afetas, principalmente, ao patrimônio. Exato. E também, em seguida, fiz curso de especialização, né, em preservação do patrimônio cultural, e com isso trabalhei em alguns projetos de restauração, então, né, sempre, né, justamente me direcionei para essa área, né? Uhum. E em 2005 eu resolvi prestar o concurso do IFAM, justamente por entender, né, de querer fazer parte, vamos dizer assim, do outro lado da moeda. Da moeda. Da área, né, que até então era contratada, enfim, trabalhava, né, para órgãos públicos ou, enfim, outras instituições, mas de estar, né, então a ideia primeiro, né, do IFAM, de toda a trajetória de construção desse instituto, das pessoas que passaram por ele, mas também, né, de poder, uma oportunidade também de poder contribuir, trabalhar no lado das políticas públicas de patrimônio. Então tá num outro viés. E logo que eu entrei no concurso, eu fui lotada, né, eu escolhi ir para, na época tinha uma vaga no Rio Grande do Sul, que era no IFAM, no escritório técnico da região das Missões, no Rio Grande do Sul, que é lá na fronteira noroeste do Rio Grande do Sul, já fronteira com a Argentina, e que faz parte de toda uma história, e é um bem patrimônio mundial, um dos primeiros bens patrimônios mundiais reconhecidos no Brasil, junto com Ouro Preto e Olinda. E então eu já começo a minha atuação toda, a minha trajetória de atuação, ela inicia em Missões, e assim, e é emblemático também ter começado por lá, porque Missões também esse bem, ele também se confunde com a própria trajetória de patrimonialização e de pensar de políticas e da atuação do IFAM no Brasil. Então, desde o início do IFAM em 37, logo em seguida, Lúcio Costa vai para as Missões para fazer o inventário do que existia desse patrimônio. Então, é um dos primeiros bens tombados também. Verdade. E lá você foi chefe, inclusive, né? Chefe desse escritório técnico, né? Sim, eu fiquei 5 anos lá e fui chefe do escritório técnico. Então, começo nessa atuação numa ponta, como a gente diz, né? Aí depois depois de 5 anos, eu fui para a superintendência, né? Então, tanto no Rio Grande do Sul, trabalhei depois em Santa Catarina. Também fui chefe do escritório técnico da região serrana, no Rio de Janeiro, que fica em Petrópolis. E em 2016, eu recebi o convite para vir trabalhar na área internacional do IFAM, aqui na sede em Brasília, né? Muito por conta do trabalho em São Miguel das Missões, sim, Cândice, você acha? Muito conta, sim, foi. Até pelo projeto que iniciamos lá na época, então a gente tinha todo um trabalho, tanto de cooperação com a Espanha, né? Porque, né, enfim, tem toda uma relação histórica desse testemunho, desse território com relação às missões jesuíticas, e era um território espanhol no Brasil, foi uma das últimas fronteiras de definição, né, de território. E aí a gente tinha um projeto de cooperação com a Espanha e também, né, no bojo disso, criando alguns projetos com a área internacional aqui, projetos de cooperação. Então, por conta disso, fui convidada a vir aqui para Brasília. Eu fico pensando, desculpa te interromper, Cândice, mas eu fico pensando o seguinte, dá vontade de então fazer um outro podcast só sobre São Miguel das Missões, porque daria, né, Cândice? Daria. Um
muita coisa, né, que você conhece e que tem de detalhes daquele território, né? Inclusive Sim, a própria candidatura, né? exatamente, era outro momento, né, até mesmo, né, nessa ideia de construção de candidaturas. Mas assim, como eu estava falando que ele é emblemático na trajetória de pensar patrimonialização no Brasil, tem lá um dos primeiros, né, tem um museu que foi um projeto do Lúcio Costa, né, foi projetado pelo Lúcio Costa, foi um dos primeiros museus regionais no Brasil, porque só existiam os museus nacionais, e nessa perspectiva de museu regional foi o Museu das Missões. Então tem um arcabouço enorme, um aprendizado incrível que foi, né? E eu também cheguei num momento também super oportuno, porque naquele momento a gente estávamos, inclusive, revendo do ponto de vista histórico, trazendo uma ampliação das narrativas e justamente um olhar sobre, de fato, esse patrimônio com relação aos indígenas, né? E especialmente a comunidade Guarani em Biá, que vive em São Miguel, e aí se iniciou o INRC, né, o Inventário de Referências Culturais com eles, e a TAVA, foi todo um projeto também muito bacana, né, de salvaguarda. A TAVA como reconhecida como patrimônio imaterial nacional, e logo agora também em 2018 a TAVA se torna patrimônio cultural do Mercosul. Então assim, e tem várias instâncias, todas as camadas que a gente pode dizer de reconhecimento. São Miguel é simbólico nessa perspectiva, né? Então e também de poder problematizar algumas questões do próprio campo e da valoração, né, Com a certeza. relação com os detentores desse patrimônio e tudo mais. Eu prometo te convidar para a gente voltar para falar só de São Miguel. A gente desviou um pouquinho aqui, mas é que é importante. Não, muito, não tem como. Ainda mais a trajetória que eu estou vendo que você ficou 2 anos, né? 2 anos e 3 meses como chefe do escritório em São Miguel, né? Me corrija se eu estiver errada. Então, é um tempo... Quase 13, isso. Muito maduro para poder... Inclusive, a meu ver, como, né, você também falou, dessa questão de você também ter sido convidada, né, nessa divisão de reconhecimento internacional. Então, eu acho que São Miguel é um marco, né, vamos dizer assim. Sim, na minha trajetória também, muito, né, importante. Quando eu vejo São Miguel, eu lembro de você, Candy. Sério. Sabe que São Miguel, assim, eu dizia, às vezes, eu saía de São Miguel, mas ele sempre retorna para mim também. É isso, mas olha, pessoal, o assunto hoje não é São Miguel, mas já fica aí, para quem tem, né, curiosidades, já pode ir colocando no Google e conhecer, porque realmente é um bem cultural, né, Candes, que vale muito, muito, muito a pena a gente fazer uma outra rodada aqui de podcast só sobre ele. Mas, então, nessa área internacional você atua até hoje, né, Candes? E aí eu quero muito, assim... dentro do que você pode, né, se abordar aqui com a gente, se essas dificuldades, ou o que você, né, assim, traz dos pontos positivos, enfim, dessa área internacional no Brasil, com essa tratativa com a Unesco, porque a gente vai falar hoje de um bem que é reconhecido pela Unesco, mas que acabou de ser, né? Acabou, saiu do forno, gente, mas tem muitas pessoas que não sabem que o IFAM trabalha nessa área internacional, ou que faz uma mediação com a Unesco, enfim. Então, conta-se um pouco para a gente do que você... dessa trajetória, assim, né, dessa área internacional. Então, Maíra, é até importante, assim, dizendo, né, quando a divisão de reconhecimento internacional, na verdade, ela também surge quando eu vim, né, eu sou a primeira chefe da divisão. Ela surgiu também em 2017, então eu vim para cá em 2016, 2017 se consolida, né, a área internacional dentro de um departamento que foi reformulado aqui na área central do IFAM, que é o Departamento de Cooperação e Fomento, que é o DECOF, e aonde ela faz parte, né, então, ou seja, consolidar uma área de reconhecimento no âmbito internacional. Então, aí como tu está falando, né, as pessoas, né, para entender um pouco da atuação institucional, então é o órgão que tem, que faz, né, que tem como atribuição, como sua missão, o IFAM, né, a política de patrimônio cultural no Brasil.
E com isso, desde o início, né, consolidando também como um órgão que tem uma atuação e uma abrangência no âmbito nacional, mas ele sempre, desde o início da sua criação, sempre auxiliou, sempre teve muito enfronhado, vamos dizer assim, nos debates no campo em âmbito mundial. Então, né, os criadores, né, do IFAM, como o Lúcio Costa, Mário de Andrade, Gilberto Freire, enfim, né, todos essas figuras que idealizaram, né, o que seria o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ainda falando nessa terminologia que o mundo ainda tratava, sempre tiveram um pé também, uma interlocução para fora do Brasil, né? Ao mesmo tempo fortalecimento interno, mas sempre esse olhar. E é justamente isso, assim, as convenções, o que a gente tem como atuação, né? Então, como uma instituição do governo brasileiro que representa e que ela tem essa atribuição de atuar no campo do patrimônio cultural, então a interlocução nos fóruns internacionais do campo no patrimônio cultural é feita pelo IFAM. Então, o IFAM é que é o representante. E aí o nosso papel é justamente fazer essa articulação com as instituições, com demais instituições, com demais áreas nacionalmente e levar essas referências, essas trocas, esse debate, ampliar isso. É uma via de mão dupla, né? Leva, mas também, né, a gente não traz, a gente leva também. Então, assim, por exemplo, as convenções no campo da Unesco, né? Então, as convenções a convenção mais antiga, que é a Convenção do Patrimônio Mundial, ela é de 1972. Então, o Brasil auxiliou, ele fez parte da construção dessa convenção. E essa representação de construção da convenção foi feita pelo IFAM. Então, nós somos signatários da convenção. Então, todo o processo de reconhecimento e de candidatura no Brasil, ele é conduzido pelo IFAM. Então, e não só a condução, como a interlocução, tem todo um rito, né, de como se apresenta, de quanto em quanto tempo, quem responde pelo país, então assim, o Brasil, com toda a sua dimensão, ele tem como ponto focal, focaliza no IFAM para fazer essa interlocução com a Unesco. E é isso que nós fazemos ali na área internacional, e especialmente a divisão é quem conduz esses processos, sempre com as outras demais instituições governamentais ou parceiros ou gestores do patrimônio e com a sociedade civil. E aí, isso, por exemplo, nós temos hoje, né, o Brasil no total tem 23 bens inscritos na lista do patrimônio mundial, então que figuram na lista. E para vocês terem noção, agora, né, na última, onde foi reconhecido o sítio Roberto Burle Marx, que foi a última reunião do Comitê do Patrimônio Mundial, hoje temos 1.154 bens inscritos na lista do Patrimônio Mundial. E aí o Brasil figura com 23. Então, desses 23, 16 são bens culturais. Então, por exemplo, a gente tem 15 especificamente que são patrimônios culturais e tem um sítio que é um sítio que tem valores culturais e naturais, que é o sítio Misto, que é Paraty-Ilha Grande. O primeiro sítio brasileiro reconhecido em 2019. E agora só um parênteses, a gente falou sobre esse sítio na nossa live. Quem tem, né, curiosidade, só voltar aí que a Candice colocou detalhadamente o que foi essa inscrição, os valores, tudo dessa inscrição. Desculpa, Candice, pode continuar. Imagina. E aí agora, né, o sítio Roberto Burle Marx, que é uma unidade especial do IFAM, né? Então, o que é uma unidade especial do IFAM? Além de toda a atuação da política, né, as unidades especiais, o IFAM conta hoje com 4 unidades especiais. Então, para entender, essas unidades especiais, elas desde a criação, né, do IFAM sempre teve essa vertente de também ter a parte de promoção, mas de fruição do público, ou seja, de acesso, de ter contato com a população e que pudesse ser como centros culturais, né? Então, nós contamos e que tenham atividades de interação com o público. Então, isso são as unidades especiais. Então, hoje, quais são as unidades especiais do IFAM? A gente tem
o Centro Cultural Paço Imperial, então Paço Imperial no Rio de Janeiro, que é o centro cultural do patrimônio na sua origem, né? Sempre essa interlocução de arte e patrimônio, extremamente importante. A gente diz que a vitrine, né? A vitrine, ou melhor, onde se expõe, né? As exposições ou enfim, interlocuções não só de arte contemporânea, é um centro super referência no Brasil, mas também interlocução com o patrimônio cultural, exposições relacionadas, né, à temática do patrimônio. E outro é o Centro Nacional do Folclore, né, que fica também no Rio, e que trata toda a relação da cultura popular, tem biblioteca, tem videoteca, e é um centro muito interessante, que tem as salas dos artistas populares, então ele trata a temática do patrimônio imaterial. E o Centro Lúcio Costa, que é a Escola do Patrimônio, onde tem o mestrado. Né, onde eu tive o prazer de estudar. Ter a honra de estudar. Exatamente, o mestrado do Patrimônio Cultural é um centro de categoria 2 da Unesco, também que é um centro de formação e capacitação ligado à Unesco, né? E só tem 2 na América Latina, o Centro Lúcio Costa no Brasil e o Centro Zacatecas no México. Então, só para ver como tem essa importância. Exclusivo, né? Exatamente. E tem o Centro de Documentação do Patrimônio, que é relacionado às redes de bibliotecas, de arquivos, né, do IPHAN, a parte documental. E o Sítio Roberto Burle Marx, que é uma unidade especial que, desde a sua origem, né, o Burle Marx, quando doa, e a gente vai falar um pouquinho melhor aqui para frente, mas só vou fazer rapidão, ele já trazia de que, de fato, quando ele doou, ele queria que ali fosse um centro que tratasse, né, da pesquisa botânica, da relação de paisagens, relações paisagísticas, de ecossistema. Então, toda essa bagagem de pesquisa, de formação, mas também um local que guarda um acervo incrível, maravilhoso, relacionado, né, à flora tropical e subtropical. Então, que tem todo, né, a arte também, coleções de arte, tudo que é relacionado, o que ele, né, na sua trajetória profissional e ele enquanto referência capitaneava né, e pensava, enfim. Então, ele trata sobre isso. Então, são locais de visitação. E tem também... deixa eu ver se eu estou esquecendo mais um. Não, são basicamente esses. Eles estão todos no Rio de Janeiro, vocês puderem perceber. Desculpa, Cancel, mas olha, tem algum motivo especial de ser todos no Rio? Tem alguma coisa assim? Tem um estrategicamente. Porque até um determinado momento, até antes de Brasília, né, as instituições públicas ficavam no Rio de Janeiro. Sim, mas aí depois disso... E a sede do IPHAN, ela veio para o Rio de Janeiro, veio para Brasília, não tem muito tempo, né? Até a década de 80, ela ficava no Rio de Janeiro. Sim. Então, no Palácio Gustavo Capanema, por sinal, onde ficava a sede do Ministério da Cultura. Então, essas unidades todas se concentram no Rio, numa perspectiva de estar próxima também dessa articulação. Mas não tem só. Por exemplo, o Parque Histórico Nacional das Missões, vou eu de novo falar das missões, mas Parque Histórico Nacional das Missões, e aí que tá, quando eu estava lá foi quando a gente criou a ideia, é uma unidade especial, então é um Parque Histórico Nacional, criar a figura de Parque Histórico Nacional, assim como tem em Guararapes, que são só os 2 únicos parques históricos nacionais. Sim, então estrategicamente estão posicionadas essas unidades. Existe ideias ou projetos de ampliar essas unidades, no sentido assim, de local, de outras, de outras, não de ampliar, desculpa, sim. de metragem não, seria de... Não, eu te entendi, criar outras unidades. Isso, existe ou nunca Hoje, atualmente não, até porque porque isso também foi criado com essa ideia, essa estrutura, né? Quando os museus faziam parte, pertenciam, né, os museus nacionais, pertenciam ao IPHAN, então eles estavam, né, como eu disse, os museus regionais, né, eles estavam mais
permeados por todo o território nacional. Quando é criado em 2009 o Instituto Brasileiro de Museus, que é o IBRAM, então, que ele se desmembra e ele, né, cria toda uma área de fortalecimento no campo das políticas museais e tudo mais, os museus, que eram essas outras unidades especiais, eles vão junto, né, com as unidades para o IBRAM. Então, algumas, que são essas, ficaram no IPHAN. Então, hoje em dia, eu diria que hoje, se perguntar se tem... Também é legal, assim, a gente... É um papel um pouco de consolidar o que ainda, né, a atuação do que existe, mas não quer dizer que no futuro não possa ter, porque seriam centros regionais, talvez fossem interessantes. Ia ser uma proposta interessante para cada região, né, do país. É tão grande, né? Exatamente. Mas, enfim, o Rio de Janeiro comporta isso tudo, é um lugar extremamente, enfim, com essa cara turística, né, ainda. Então, nessa perspectiva, talvez... Tanto você está me escutando? Estou escutando. Tá. Bom, eu também penso, Cândice, que é um lugar muito visitado, né, o Rio de Janeiro. Então, facilmente, hoje, né, eu digo facilmente nessa proposta de ser atendida, assim, em várias questões, né, em várias questões também de percurso, né, das pessoas poderem ir visitar, já que essas unidades especiais são abertas, né, a visitações, né. Exatamente. Mas, quer dizer, não, óbvio que... tentando não entrar nesse assunto, né, turístico, aliás, sair, porque não é o tema daqui da nossa pauta, mas essa unidade especial e específica, né, do sítio Roberto Burle Marx, ele foi o próprio paisagista, né, o próprio Burle Marx, ele doou, né, o instituto, isso em 1985, né, eu tenho aqui uma data, mas vamos entrar um pouco, né, nessa unidade especial, já que a gente está falando dela, né, que é o tema aqui do nosso podcast, né, do sítio, e entender, Cândice, assim, além do histórico, assim, em que momento, né, que o IPHAN entendeu que seria importante descrever esse sítio, descrever essa importância para a Unesco, de modo a tornar patrimônio da humanidade, porque para quem já conhece o sítio, para quem já foi, sabe, né, sente, né, não é nem de saber, sente a importância daquele espaço. Mas em que momento que vocês pensaram disso ser levado, enfim, nesse âmbito internacional? Como que foi essa articulação? E também, se você puder falar, assim, da história, assim, do sítio, talvez um breve histórico. Eu até tenho aqui uma coisinha também para poder complementar, mas vamos lá, vamos Então, ver o que... O sítio Roberto Burle Marx. O sítio Roberto Burle Marx, não só a comunidade, é um centro também, um centro cultural, mas ele é focado, né, nessa parte botânica e né, tem o acervo dele, né, um acervo de 3.500 espécies, uma coleção botânica que é a coleção botânica do próprio Burle Marx, ele que iniciou essa coleção. Então, ele tem esse acervo, além de um acervo de uma coleção de arte popular também maravilhosa, quando no momento que ele fomentou muito a questão da arte popular no Brasil, das regiões, né, em Vale do Jequitinhonha, Vale de São Francisco, né, dos mestres, né, dos saberes da cultura popular, onde... Não, vamos dizer assim, não era valorizado num ponto de vista muito, numa escala muito regional, muito local, e ele dá essa visibilidade porque ele se torna um colecionador dessa arte. E ele, como uma figura que já era, né, uma figura internacional, ele ganha, né, uma dimensão no mundo. Mas vou voltar um pouquinho, assim, sabe? Eu acho que é importante até para a gente começar, né, a mergulhar aqui no sítio Roberto Burle Marx, contar um pouco como é que se dá o reconhecimento, como é que é o processo, né, de uma candidatura como patrimônio mundial. Então, assim, existe todo um procedimento, existe etapas, essas etapas, elas têm um cronograma estipulado pela Convenção do Patrimônio Mundial. Então, assim, existe uma regra, um regramento, né, da forma, não é assim, a qualquer momento, quero apresentar, vou lá, eu quero reconhecer com uma folha aqui, porque é muito importante ser patrimônio mundial. Não é assim que funciona. Então, primeiro de tudo,
existe uma lista indicativa. O que é uma lista indicativa? Cada país, primeiro que são só os países que são signatários da convenção é que podem apresentar bens ao reconhecimento. Então, isso é uma primeira regra. Certo. Segundo, que isso, né, ao longo, né, da trajetória da convenção, que o ano que vem vai fazer 50 anos, né, então ela é uma convenção de 1972, ela foi, né, vamos dizer assim, a gente vai aperfeiçoando, vai se vendo de que forma essas candidaturas vão sendo construídas. Então esse debate é um debate internacional também, e aí a convenção ela tem, né, tem um regramento que a gente chama são as diretrizes operacionais, e essas diretrizes elas vão estipulando de que forma deve ser apresentado, como é que se organiza uma candidatura. Então, com isso, primeiro de tudo, cada país tem que ter a lista indicativa, uma lista como se fosse uma lista prévia, uma lista de um planejamento de bens que ele seleciona, que eles vão ser trabalhados ao longo de determinado tempo para a candidatura ou para o reconhecimento e serem inseridos, né, caso eles consigam, né, atender a todas as diretrizes e exigências, né, de um processo de reconhecimento, eles entram para a lista do patrimônio mundial. Então, o Brasil, em 2015, ele reviu a sua lista indicativa. Então, até então, só para a gente ter noção desses que eu falava, né, a gente conversou anteriormente. Hoje, o Brasil tem 15 bens específicos patrimônio cultural, incluindo o sítio Roberto Burle Marx. O primeiro bem brasileiro que foi incluído na lista do patrimônio mundial foi Ouro Preto. Né? Ouro Preto, em Minas Gerais, foi o primeiro bem que, em 82, então, ele se torna o primeiro bem brasileiro. Logo na sequência vem o sítio histórico de Olinda, Missões, no Rio Grande do Sul. Depois a gente tem os sítios, né, cidades históricas, Diamantina, depois temos Salvador, temos Congonhas, né, com o conjunto, né, da obra do Aleijadinho. Sim. E depois, assim, ao longo, né, dessa trajetória, o país vai vendo, vai selecionando que bens ele quer. Primeiro, assim, o que significa a gente incluir um bem na lista do patrimônio mundial, né? Então, quer dizer que esse bem, ele também está contribuindo para uma história mundial, uma relação da diversidade do que representa a humanidade. Esse é o espírito da convenção. E aí, no Brasil, a gente tem o seguinte: todos os bens que vão ser preparados e que vão compor essa lista prévia, eles já têm que ser preservados, já tem que ter um reconhecimento em âmbito nacional. Então, bens que já sejam tombados pelo IPHAN, ou que já tenham, né, um trabalho, já tenham sido acautelados, ou seja, de uma forma que tenha a preservação já garantida em âmbito nacional. Tá, mas nacional, né? Então, quer dizer, se tiver esse reconhecimento municipal, estadual, não. Tem que ser... Tá. Já tem que ter o tombamento. Em âmbito, né, nacional. Ser um bem de importância já valorado, né? Então, tem uma valoração em âmbito nacional. Essa é uma primeira regrinha. E aí, com isso, em 2015, quando a gente reviu, ampliou o olhar do que seria a representatividade do Brasil, né, com novas tipologias, ou enfim, outras formas da gente também centralizar também o reconhecimento para outras regiões do Brasil, de mostrar também a diversidade cultural brasileira e que essa diversidade possa compor a história da humanidade, se abriu o olhar, por exemplo, para bens arqueológicos, para paisagens culturais, para outras, né, para outros bens como patrimônio ferroviário, que a gente não tem ainda nada, não temos nada ainda inscrito como patrimônio mundial, enfim, se ampliou o olhar dos bens que já estavam na lista. E aí se inclui o sítio Roberto Burle Marx. Então, em 2015 ele foi incluído, e aí em 2016 a gente inicia o processo da candidatura. E aí é importante também dizer que esse processo de candidatura ele leva tempo. Então, uma candidatura que não é simplesmente fazer um dossiê, escrever lá e entregar.
nem além de não ser só isso, nem nos interessa, né, do ponto de vista de ser mais um bem reconhecido, né? Então, como eu sempre digo, não é uma faixa de Miss, né? Não é um título, um troféu que a gente põe na estante. Ele é um compromisso internacional e também tem um porquê. Então, assim, um porquê de um olhar de uma representação de um país, né? Sim, então, e um trabalho constante, né, Cândido? Exatamente, você vê que você falou vida. desde 2015, né? Esse reconhecimento veio agora, em 2021. Tem quantos anos, né? Está sendo feito um trabalho por trás, né? Sim, então começa em 2016, a gente inicia o processo de candidatura. Então ele teria sido reconhecido ano passado, em 2020. Então ele levou uma candidatura célere, que a gente chama, ela leva 4 anos em média, de 4 a 6 anos. Então a do sítio Roberto Burle Marx foi uma candidatura que foi, né, ela foi rápida, porque ela levou esse tempo, que é o tempo que tem as janelas, né, de cada etapa, como eu dizia, de cada etapa desse processo. E ele foi reconhecido agora, que o ano passado, por conta da pandemia, não teve a reunião do Comitê do Patrimônio Mundial. Além de tudo, quem avalia, né, as candidaturas são os organismos assessores da Unesco, organismos técnicos. No caso do patrimônio cultural, é o ICOMOS, né, que é uma organização mundial, né, que é uma rede de especialistas no mundo no campo do patrimônio cultural. E no caso do patrimônio natural é a IUCN, que é também uma rede na área ambiental. E são técnicos assim espalhados mundialmente, ou estão sediados em algum? Eles dependendo do bem, do perfil, eles chamam um super especialista naquele assunto no mundo para ir fazer a avaliação. E não é só uma pessoa. Então, ao longo desse processo, em cada etapa que nós entregamos, né, as informações, os documentos, as documentações, enfim, a gente prepara o bem, além de tudo, né? Cada etapa, a gente está em avaliação, então cada etapa tem, por exemplo, são especialistas diferentes, que eles chamam. E aí tem o parecer final de como que orienta, né, o Comitê do Patrimônio Mundial, que é formado por 31 membros, né, da convenção, que renova a cada 4 anos. Então, o Brasil, até esse ano, fazia parte dessa última composição do comitê, e aí são esses membros que votam na inclusão ou não dos bens na lista do patrimônio mundial. Então, o sítio Roberto Burle Marx teria sido ano passado. O ano passado, quando da pandemia, não teve a reunião do comitê, então só esse ano. E ele foi, na hora da votação, ele foi por unanimidade e realmente assim, foi super bem reconhecido. Todo esse processo foi muito... e foi muito importante, enquanto não só como esse bem, né, que a gente agora vamos explicar um pouco visualmente, para quem não conhece, tentar, né, dar um gostinho de querer conhecê-lo. Não, realmente, depois desse podcast aqui, tem realmente que fazer essa programação. Que é um lugar muito incrível. É um lugar, muito. Gente, assim, vou dizer, paradisíaco, né? Algo assim no Rio de Janeiro que a gente nem imagina que possa existir, né, Maíra? Exatamente, não posso existir. E, gente, um pouco antes da gente começar esse podcast, a gente estava conversando em vídeo. Vocês não acreditam. A Cândice tem uma estante atrás dela de livros, que ela tem livros belíssimos do Roberto Burle Marx. Então, você já é uma amante, né? Vamos dizer assim, né? Roberto Burle Marx já tem tempo, né, Cândice? Sim, já. Desde a época da faculdade era referência, né, na questão do paisagismo. Mas, assim, aí depois, quando a gente começa, cada candidatura, cada bem é um mergulho, né? Vai atrás, né, dessas informações, desse conhecimento. Mas, então... como é que a gente mobiliza uma candidatura, né? E essa especialmente é um bem, é uma unidade, é um bem que tem a gestão direta do IPHAN. Então, para nós também era muito sensível, muito emblemático. Isso foi muito importante para o próprio IPHAN, como reconhecimento também do trabalho de atuação com esse bem, né? Então, da excelência também do trabalho que é realizado. Isso foi importante também ter esse reconhecimento nessa perspectiva, porque é um patrimônio. Nesses dias, conversando com a diretora, né,
do sítio Roberto Burle Marx, que é a Cláudia Storino, e toda a equipe lá, que é uma equipe que tem um trabalho belíssimo, né, que a gente está reconhecendo, é um patrimônio diferente, né, Maíra? É um patrimônio vivo, tu está cuidando, então assim, como que a gente vai, até nas questões de critérios de preservação, como é que tu vai, no sentido de uma preservação muito restrita de algo que é vivo, que é dinâmico, que pode, que todo o teu trabalho é que muda, a cada estação ele tem um comportamento, e não é só isso, também é de que aquilo não, que tem um tempo, né? Tem um ciclo de vida, então tu tem que estar sempre, a conservação é diferente, né, dessa ideia de que ele não possa, enfim, de repente, tem determinada espécie que pode morrer, né, por mais que tá sempre cuidando dela, mas ela também tem um período de vida, né? E aí o trabalho todo ali é de que elas existam próximas, né? Então que tu multiplique ela, né? É um banco genético, enfim. Então todo esse olhar é um outro universo. E aí o sítio entra nisso, assim, para as pessoas entenderem o que é um sítio, né? Começa que ele é um sítio mesmo. A gente fala sítio como sítio patrimônio mundial como lugar, né? Mas o nome dele é Sítio Santo Antônio da Bica. A história desse sítio ele é uma antiga fazenda do século XVII, que era um engenho de açúcar no Rio de Janeiro, que fica na região, para quem quer chegar no sítio Roberto Burle Marx, vamos começar por aí, fica na região sul do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Então fica lá em Mangaratiba, bem quase na fronteira sul do município, então quase saindo do Rio de Janeiro. E ele, então, é uma área que, por muito tempo, uma área rural, então passa a Barra da Tijuca lá no final. Lá na frente. E ele fica, né? Então, naquela época era uma antiga fazenda, uma fazenda de cana-de-açúcar, então era um engenho, tinha um engenho. E a bica, né? Então ele se chamava Sítio Santo Antônio da Bica, então tinha uma bica porque tinha um ponto de água, então isso é um dado bem importante. E também foi construído então uma sede de fazenda que tinha uma igrejinha, uma capela que era destinada, né, a Santo Antônio. Já existia tudo isso, né, desde o século XVII. Quando Burle Marx, aí assim, trajetória do Burle Marx. Burle Marx, né, quando paisagista, a figura do Burle Marx, né, que é uma referência no campo do paisagismo mundialmente conhecido, e porque ele traz também toda uma ruptura, um paradigma. Quando a gente começou a construir a candidatura, isso a gente também é bacana, porque a gente começa a discutir com especialistas nessa área. A gente está falando de um universo dentro da própria arquitetura e do urbanismo que é muito específico. Sim. Mas assim, né, falando de especialistas, mas ao mesmo tempo falar do que é o paisagismo modernista, no âmbito, né, dessa dimensão do movimento modernista no mundo, e ele traz um olhar que cunhou, né, uma expressão e um conceito do paisagismo modernista tropical, então os jardins tropicais modernos, né, o que quebra uma lógica até então que vinha sendo construída nessa área, né, de conhecimento, que é o paisagismo. Mas assim, ao mesmo tempo não é tão uma ruptura, né? Todo o repertório do Burle Marx é um repertório da história, né, do campo do paisagismo, a história clássica. A gente tem no Rio, se a gente for falar um pouquinho, os jardins, as praças, né? Com certeza. No Brasil, como tinha os mestres lá da década de 17, 18, mestre Valentim. Então a gente tinha alguns paisagismos que vêm da referência dos jardins ingleses, ou depois da questão do barroco, né, dos jardins barrocos, e que isso passa quando é o século XIX no Brasil, mas isso no mundo inteiro tem um repertório do campo do paisagismo, que ele traz esse conhecimento, mas ao mesmo tempo o que muda é que ele começa, como ele sempre foi um artista, além de tudo ele é um paisagista, ele era um artista, ele também estava na área da botânica, ele pintava, né? Então ele se ligava com todo esse campo do que ocorreu no Brasil, com o Brasil moderno, né? Das artes mesmo, das artes, né? Da arte como
Portinari, super amigo. Então ele vai, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, os Jardins da Pampulha, Pampulha como paisagem cultural, que é um patrimônio mundial também reconhecido em Belo Horizonte, os jardins, então ali está associado a arquitetura, as artes e o paisagismo do Burle Marx. Então, o Palácio Gustavo Capanema, que é uma edificação que traz no âmbito, né, também de um referencial, se a gente for falar da própria arquitetura e do urbanismo mundial, traz os preceitos do que era uma teoria até então da arquitetura modernista, e ele é implantado aqui no Brasil, né? Então, por isso que ele está na lista indicativa, o Palácio Gustavo Capanema, para ser um dia preparado como um bem também que possa ser reconhecido como patrimônio mundial. E tomara que saia logo. Sim, o Capanema, já que, né, estamos falando no Capanema, por favor. O Capanema tem os jardins na cobertura, como, né, a cobertura terraçada, que era um dos preceitos desse movimento, né, que surgiu. Os jardins do Burle Marx também. A sede da ONU em Paris também tem os jardins do Burle Marx. Então, assim, ele tem obras espalhadas pelo mundo. E aí, na década, o que ele tinha, né? Ele começou a ver que ele, como ele dizia, né, que ele tinha, era uma paleta, a sua paleta também como paleta de cores, né, de um artista, né, para ele ter esse repertório dele poder criar, ele precisava, ele utilizava, que é essa grande inovação dele, são as plantas existentes aqui nos nossos biomas. Então ele começa a estudar os biomas, quando ninguém falava em ecologia, ele começa a estudar os biomas brasileiros e as espécies nativas brasileiras. Então ele traz e ele vai colecionando, ele fazia expedições, e essas expedições ele começou uma coleção. E aí, com isso, né, ele também estudou fora, ele estudou na Alemanha e tudo mais, e aí os jardins botânicos, ele tinha toda essa ideia, né, de jardins botânicos, e ele vai para a Alemanha e vê no Jardim Botânico da Alemanha a flora tropical lá. Ele falou, gente, e lá no Brasil a gente não tem isso. Né? A flora tropical do meu país está aqui fora e lá nós não temos. Então ele começa também né, com essa ideia. E aí a flora tropical e subtropical no mundo, ele começa também a trazer as expedições, não só no Brasil, mas ele também vai para expedições de outros países. Então isso que começa essa coleção, que hoje tem 3.500. E aí ele precisava de um lugar para colecionar, para colocar na coleção esses. Mas aí que tá, ainda estava nessa ideia de coleções, de trazer, né, esse banco genético, mas aí ele começa com o intuito de que ele não tinha, quando ele criava um jardim, ele sentia falta de ter aonde obter essas vegetações, essas espécies. E aí ele tem a ideia de que ele precisava de um lugar. E aí com isso ele começa, né, a procura no Rio de Janeiro, que lugar seria esse para ter, né, colocar essa coleção, implantar essa coleção, não só da coleção, mas também de fazer as mudas, né, das espécies para que ele pudesse utilizar nas suas obras. E ele fazia uma mescla, Cândice, esses estudos, ele pegava um pouco e trazia para o nosso contexto tropical. A gente pode dizer que, então, seria, vamos supor, um contexto genético, não sei, da Alemanha, pegava de Paris e fazia uma mescla. Não, é só tropical e subtropical. Então, primeiro contexto local Brasil, dos biomas brasileiros. Então, ele tem lá fora, né, trópicos, então a gente está falando tropical. Depois, ele tem espécies que ele vai na faixa tropical e plantas subtropicais de outros lugares do mundo, mas com esse recorte. Ah, tá, legal. Claro, legal, que gente. Olha uma ou outra, uma ou outra, né, lá nessas 3.500, né, dessa coleção botânica. Claro que existem outras espécies que são externas, né, a esse recorte, mas a coleção é de flora tropical e subtropical. Certo. E aí o que acontece? Ele nessa busca por procurar um lugar, ele, enfim, né, tinha alguns requisitos importantíssimos que tinham que ter nesse lugar. Primeiro de tudo, água, né, a água da vida inteira. Então ele chega ao sítio Santo Antônio da Bica, ele compra na década de
quase finalzinho da década de 50, ele compra esse lugar. E aí ele começa depois até a ampliar essa área, né? E aí começa onde a gente diz que era o seu grande laboratório. A gente diz, não, ele mesmo disse que era o cadinho dele. O cadinho como o sentido da, sabe, o cadinho da química, né, o cadinho, né, de fazer as suas misturas, a sua alquimia. O sítio era o laboratório. Então, a premissa toda do reconhecimento do sítio Roberto Burle Marx, veja que a gente não está falando que a gente reconheceu o Burle Marx, a obra do Burle Marx. Exato. A gente reconhece o sítio como um patrimônio mundial, é porque é esse locus genético do experimento, ou seja, o sítio é um lugar que propiciou, né, esse laboratório do Burle Marx e dos seus experimentos no campo do paisagismo e da botânica. Então, por exemplo, vários jardins que ele fazia associações botânicas, associações de plantas, ou enfim, da própria forma que ele criava os jardins, ele experimentava ali no sítio. E não tinha, e tanto que o sítio, a gente não diz, o sítio não é um projeto pronto, como é o caso, vamos pegar os jardins da Pampulha, é a obra pronta, ou outros jardins, né, que a gente tem, o Aterro do Flamengo, né, no Rio de Janeiro. Sim. Uma das suas obras mais, né, extensas, vou dizer assim, em extensão. Ali tem uma obra pronta, ali já está, né, o que ele projetou, o que ele planejou. O sítio não, como ele é um experimento, ele é um laboratório, ele estava em constante movimento, que era isso mesmo, era a ideia de poder experimentar. E aí é isso que é reconhecido, é um lugar lindo, porque aí tem lagos, então assim, o sítio tem lagos, ele faz parte de uma área ambiental, que é o Parque Estadual, da Barra de Mangaratiba, no sul do Rio de Janeiro. Então e essa área, na área de entorno, quando a gente pegou do reconhecimento, faz parte essa área da área de preservação. Então, dentro do sítio, eles têm uma área de preservação ambiental, uma área permanente, e a área propriamente dita, onde ficam os sombrais, que é onde os locais, né, que ficam as coleções, aí tem vários, os lagos com as espécies que ele trouxe, Vitória Regis e tudo mais, e as estruturas arquitetônicas, que é a antiga fazenda, a antiga sede da fazenda, né, do engenho. E do engenho, exatamente. Inclusive, tem um trecho, Cantes, que eu acho muito interessante, que aqui do site, né, inclusive do IFAM, coloca que é um museu-casa, né? Exatamente, o conceito de museu-casa. Conceito de museu-casa, e coloca assim, exibe objetos de arte, artesanato, aí coloca entre parênteses, objetos de emoções poéticas, entre aspas, desculpa, objetos de emoções poéticas, como os chamava, né, adquiridos durante toda a vida. Aí coloca assim, o acervo possui mais de 3.000 itens, incluindo obras do próprio Roberto. Então, quer dizer, além de paisagista, pintor, desenhista, designer, escultor e cantor. Integra a coleção imagens sacras barrocas em madeira policromada, cerâmicas primitivas pré-colombianas, arte popular, além de carrancas, esculturas em madeira, cerâmica e do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, cristais, vidros decorativos, entre outros. Então, assim, é muita coisa, né, num espaço só. Então, aí mostra todo esse espírito que a gente falava, né? Então, o Burle Marx, por isso que a gente diz da referência, né? De trazer a ideia dessa integração da arte na sua, né? Da arte, da área ambiental na sua expressão máxima, né? E aí, então, na casa, que era a antiga casa, ele passou a morar lá nesse lugar, né? Numa determinada época ele se muda para lá. Então, por isso que é um museu-casa, porque ele morou. E nessa casa tem todo esse espírito do que ele, né, das suas coleções aí, não só. Ele era um colecionador, né, nato. Então ele tinha tem coleções de obras de arte, tanto da arte modernista, como tem dos seus amigos todos, né, Portinari, enfim, a Guinar, vários artistas ali. Ele tem também as suas próprias obras, né, que ele fazia. E além disso, ele gostava muito da arte cusquenha, então arte pré-colombiana. E ali tem também alguns exemplares da arte cusquenha, que é, né, do Peru, arte peruana. Então,
E aí, né, coleções das mais diversas, e aí essa, né, que eu tinha falado antes, das coleções de arte popular. E aí é riquíssimo mesmo. Então, assim, as carrancas no alpendre Gente. na varanda, né, da casa, da sede da casa, né, da casa da Aham. fazenda, ele fez toda uma instalação com as carrancas dos mestres, né, do Rio São Francisco. Então, assim, aí dá essa dimensão, e aí, ao mesmo tempo, ele recria algumas coisas, né? Então, então as estruturas arquitetônicas têm essa parte da casa, que é um museu casa, mas aí tem o seu ateliê. E o ateliê dele, onde era o ateliê de arte e tudo mais, onde, né, ele se projetava, Aham. ele foi feito um projeto especial também, que ele reaproveita uma demolição de uma arquitetura eclética do centro do Rio de Janeiro, e que estavam demolindo o prédio, e ele pegou a estrutura da fachada, e aí ela é refeita, né? Ela é um projeto que tem uma integração da fachada com uma estrutura contemporânea, e é super interessante. Fora onde ele gostava muito também, ele reunia muitas pessoas, né, ao redor dele. Ele gostava de fazer jantares, festas, Festas, né, almoços, né? Cande? Assim como a Aham. gente tem em Giverny, que Monet gostava também de cozinhar, o Burle Marx também Sim. gostava. Então existe até um livro que foi feito, né, pelo pessoal, que era isso, as receitas do Burle Marx. Aham. E aí tem que era a cozinha de pedra, que é uma arquitetura belíssima, uma pérgola. Então é um lugar assim de arte, de arquitetura que realmente vale muito a pena visitar, e expressa tudo isso, né? Assim, a gente falar não dá conta do que é o lugar. Concordo, Candice, ainda mais assim em áudio, que a gente nem pode mostrar a imagem, né? Para as pessoas imaginarem. É, exatamente. E Candice, assim, tem passeios, né? Eu vi, assim, visitas guiadas, né? Visitas, Tem exato. presencial, mas agora com a pandemia tem também virtual, né? Sim. E Então, além de livros, né? Também. ele tem uma biblioteca, né, tem um Uhum. acervo, e aí a ideia, enquanto reconhecimento como patrimônio mundial, então esse trabalho todo, então o Burle Marx mora lá, ele, né, trabalhou, mas ele ainda em vida, ele doou o sítio já com uma visão de futuro, ele doou o sítio ao IPHAN, ele doou o IPHAN em 85, ele morreu lá na década de 90, ele morou por um tempo no sítio Roberto Burle Marx, já sendo uma unidade do IPHAN. E aí, nessa perspectiva, quando ele faz o termo de doação, ele diz de ser de fato um local de pesquisa, um local de aprendizado, mas um local também que pudesse expressar todas essas ideias, né? E com seus acervos, com seus, né, suas e é aí que tá, ele tinha também o seu escritório, né? O escritório Burle Marx de paisagismo, onde boa parte dos projetos ele continua no escritório, que existe até hoje, Que que existe até hoje, né? Inclusive, continuidade, exatamente. se a gente digitar no Isabela Instagram, né? Uno, isso, que continua, Escritório ativo, né? exatamente, que continua com a filha aqui, né, do sócio dele. Uhum. E então lá tem grande parte do documental, vamos dizer, dos projetos, mas no sítio existe essa parte do acervo, da coleção artística, da coleção propriamente botânica, né, dessa ideia de arranjo, de arregimentação paisagística e esse ideário. Então o sítio, desde que o IPHAN assumiu, ele já tinha esse compromisso, né, essa missão. E aí ele vem cada vez mais se consolidando, agora mesmo durante o processo de reconhecimento. Antes, né, da candidatura, existia um projeto iniciado pela equipe lá da unidade, né, Uhum. com um projeto junto ao BNDES de requalificação. Então, uma série de estruturas, inclusive da própria museografia, de repensar algumas áreas de acessibilidade, enfim, uma série de implementações necessárias ao local, comunidade de visitação também externa ao público, e isso Ah, tá. propiciou, no âmbito da candidatura, preparar o bem para um reconhecimento como um bem que faz parte, né,
do patrimônio mundial. E aí agora a gente tem essa missão para frente também do sítio. Agora eu dá ia uma te perguntar, visibilidade. o que muda, além dessa visibilidade, além de mais turista, o que muda? Eu ia te perguntar, porque assim, alguns minutos atrás você falou da gestão. Gente, a gente tem que lembrar, quando o Cândice fala desse caráter, né, Cândice? Me corrija se eu estiver errado, da gestão, ela já deve ser articulada antes mesmo do IPHAN começar esse processo, né, de escrever e tudo mais, e de articular, como a Cândice bem explicou. Então, quando acontece esse reconhecimento, o que muda, Cândice, em relação à gestão? O IPHAN fica mais, entre aspas, né, mais em cima, mais em termos de políticas, né, públicas, como que é articulado melhor, assim, ou não? Falar, Maíra, na verdade continua da mesma, a gente já articulou isso lá atrás, como que funciona? Então, Que a muda? ideia é exatamente, Maíra, essa pergunta é muito boa. Então, a questão toda, né, primeiro, reconhecer como um patrimônio mundial, nos coloca, né, nos apresenta um leque, ao mesmo tempo que é um compromisso internacional, ele também nos traz uma série de possibilidades, né, de questões que a gente se coloca numa rede internacional de especialistas e de discussões. E, ao mesmo tempo, é importantíssimo, não existe candidatura sem que a gente mobilize todos os entes, todos os gestores, os entes necessários naquele território ou relacionados àquele bem, para que ele possa ser reconhecido como patrimônio mundial. Então, nessa perspectiva, nós temos trabalhado, quando eu digo nós, é o IPHAN enquanto condutor desses processos, né, indutor também desses processos, nós trabalhamos em conjunto, em parceria, porque assim, vamos pensar que também são estruturas do ponto de vista também de gestão um pouco distintas no caso do sítio Roberto Burle Marx. Quando a gente está falando de territórios urbanos, a gente tem uma série de atores e de instituições que têm responsabilidade sobre aquele território, mas não só responsabilidades, mas também agentes que vivenciam naquele espaço, naquele local maior. Então, a interlocução se dá de esferas maiores, mais transversais entre uma série de instituições públicas, mas também de organizações da sociedade civil. No caso do sítio Roberto Burle Marx, a gestão direta da unidade já é do IPHAN. Aí o que muda, né? Como você está falando? Qual é o passo que a gente está trazendo ou pensando que nós estamos trabalhando na questão dele enquanto um bem agora que tem um valor para a humanidade? Então, uma série de ações que a gente também amplia. Então, por exemplo, começando pela visibilidade, né? Então, ele se torna um atrator maior de visitação. Então, hoje, a unidade, ela sempre teve uma forma de receber o público. Então, toda visita, ela é agendada, ela é mediada por uma equipe, que tem equipe de educação e tudo mais, de especialistas que fazem a mediação na visitação ao sítio. Nesse caso, agora, sendo um patrimônio mundial, a gente também precisamos pensar mais nessa articulação do próprio locus, onde se situa o sítio Roberto Burle Marx. Ele está distante, por exemplo, eu acho que eu acabei não falando, ele dista do centro do Rio de Janeiro, o centro do Rio, ele tem uma distância mais ou menos de uns 30 quilômetros, né? Um pouco mais. E o acesso é feito só por rodovia? Por rodovia. E aí, o que está se pensando? Então, por exemplo, uma das ações, agora pensando nessa articulação com parceiros e numa abrangência territorial, é de se ter essa articulação de, por exemplo, ter transporte que leve até o sítio Roberto Burle Marx. Aí isso é um fluxo maior de visitação. Com isso também põe uma demanda maior de atender a esse público, que também existe uma capacidade, né, do próprio local de poder receber. Então, assim, não tem como ter 1000 pessoas ao mesmo tempo, mas existe, né? Então, um dos estudos é de ter um plano de manejo, um plano de capacidade de carga do próprio
próprio centro. Certo. Outras ações é nessa perspectiva de tem um anexo ao próprio, né, a própria estrutura de acolhida, então como um centro de interpretação desse patrimônio, ou seja, um centro que receberia os visitantes com uma espécie de exposição e tudo mais, até o local mesmo de formação. Então, o sítio como tinha, né, essa ideia de ter a formação e capacitação, sempre teve no seu escopo, tanto que o próprio Burle Marx formou uma série, né, os jardineiros, né, as pessoas que trabalham na parte da conservação do sítio, e aí tem uma série também, uma rede de botânicos, de especialistas nessa área, que sempre, de alguma forma, trabalharam ou tiveram uma interlocução lá no sítio Roberto Burle Marx. Então, de começar a ter essa rede maior. E até hoje, esses jardineiros, enfim, de ter essas formações do ponto de vista da conservação botânica. E uma outra é, por exemplo, ao longo da própria, né, tem uma estrada que leva ao sítio Roberto Burle Marx. Ao longo dessa área existe uma série de hortos que foram estimulados pelo próprio Roberto Burle Marx, que existisse como uma rede de locais que pudessem, por exemplo, também já ir se inspirando, né? Locais que pudessem ofertar essas espécies botânicas para que as pessoas possam utilizar. Então, essa era a ideia, era multiplicar a ideia de ter um jardim, né, tropical. Eu, ao mesmo tempo, pensando, como é que a gente conserva os jardins que projetaram por ele? De onde vêm essas espécies? Então, é nessa perspectiva. Outra é de fazer arranjos. Ele tinha cursos de arranjo. Até hoje isso é feito. Mas, assim, agora, não... tornar, né, claro que não é do dia para a noite, mas é planejar essa ampliação também da atuação e da interface de atuação do próprio centro agora como uma rede ligada a uma rede de jardins botânicos mundiais, a uma rede de ensino, de especialistas, não digo só de ensino, mas mais no sentido de capacitação e formação ligado à botânica. Então, esse é um desafio que nós estamos construindo no âmbito agora de consolidar o plano de gestão do próprio sítio como patrimônio mundial. Entendi. E nessa perspectiva, esse plano de gestão, ele abrange tudo isso que você falou e também dentro dessa lógica de ampliar, né? Ampliar não só não os ampliar fisicamente, mas ampliar enquanto capacidade de absorver público, mas no limite também do quanto ele pode, né? Então, por isso que a gente precisa ter esse plano de capacidade, o quanto ele consegue ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, quantas pessoas é possível estar no sítio sem que haja, né, porque como a gente falou, é uma sobrecarga do ponto de vista que é um patrimônio muito sensível, né? Então também tem limitações do quanto a gente consegue atender ao mesmo tempo com o número de visitação. Mas isso tudo faz parte desse próprio projeto. Ao mesmo tempo, hoje ele conseguiria dar uma conta, né, de atendimento público maior, ao mesmo tempo, né, o quanto a gente consegue para mais, né? Então trabalhar nessa perspectiva e como mesmo se espelhando, por exemplo, nos jardins botânicos. Hoje ele é fechado, então ele tem um agendamento para essa visitação. Mas será que algumas partes a gente conseguiria atendê-lo como uma área mais aberta? Aberta, né? São questões que estamos estudando ou vendo, enfim, né, do que seria possível dentro dessa lógica de acesso, né, de ampliar o acesso a esse patrimônio. E esse plano de gestão, ele já foi previamente definido. No caso, essa estruturação que é revisto, né, após o título, é isso. Dentro da construção da própria candidatura, a gente já tem a linha de gestão direta da própria unidade, né? Ela já está posta, né, como um planejamento, mas essa ampliação, nessas interlocuções externas, né, que a gente pode dizer, com o território, isso se deu como diretrizes e que agora nós vamos aprofundar e planejar mais como projeto. E isso tem um cronograma, inclusive, de apresentação dessas informações à Unesco,
que faz parte do próprio dossiê. Então, tem um trabalho para frente, mas ao mesmo tempo, né, a gestão é contínua, né? Então, é isso, de tanto em tanto tempo a gente revê, de tanto em tanto tempo, né, se faz avaliação e monitoramento, né, inclusive a partir do reconhecimento, que traz o reconhecimento do ponto de vista desse próprio bem, né, que se colocou, né, agora aberto ao mundo. E vivo, né? Dinâmico, Vivo, muda, constante, assim, né? Constantemente é mudado, então realmente é um desafio, né, Cândice? É um desafio trabalhar nessa repartição internacional, né? Em todos os sentidos, assim, né? Sim. Enfim, dessas várias comunicações, né? E colocações, né, que são postas, e para gente que né, para as pessoas às vezes que não são da área, que estão aqui ouvindo, também é legal assim, legal como se abordou dessa forma mais ampla, assim, porque às vezes a gente, tá, o sítio Bulemax foi reconhecido, mas e por trás, né? Quais são, né, o passo a passo, enfim, o trabalho minucioso, né, que vocês têm que ter por trás dessa minucioso, e só para ter noção, como eu te falava, ao mesmo tempo, nesse caso específico, ele foi uma discussão que também levou um campo técnico, porque a gente está falando de paisagismo, né? E aí tinha super especialistas, mas foi super importante. Também é interessante, né, que as pessoas entendam que esse processo de construção de uma candidatura, ele cria um debate. E aí que eu digo, mais importante de tudo não é ter o documento em si, o dossiê, né? É o que esse debate, o processo é mais importante de tudo. E aí foi super rico. Nós tivemos contato com pessoas e que inclusive nos fizeram enxergar e nos possibilitou também rever algumas coisas da própria atuação ali com aquele bem. Então, assim, às vezes, de tanto estarmos ali enfronhados, eu digo assim, tão dentro daquilo, que é importante também ter um olhar um pouco se distanciar, às vezes, para compreender com um outro olhar. E foi super rico. Por exemplo, ao longo desse processo, dessa trajetória, uma das últimas solicitações de complementações de informações, fomos incitados pelos especialistas do ICOMOS a dizer, olha, o que vocês estão trazendo, por exemplo, esse histórico da trajetória paisagística é algo que até então não se falava. Então, assim, nós trouxemos dados ali que foram extremamente ricos, que fomos, né, sendo incitados a construir. E aí até como isso, assim, quem influenciou o Burle Marx e quem o Burle Marx influenciou. Então, assim, tem uma série de relações que a gente foi traçando, assim, ao longo dessa argumentação e dessa atribuição de valor. Porque às vezes, assim, mas isso é patrimônio. Não, mas é por quê? Mas será? Quem está trazendo esses valores? Mas eu preciso dizer o porquê disso. E aí esses porquês são vários, tem várias narrativas, mas a construída foi essa. Então, assim, resumindo a ópera muito, os valores do reconhecimento do sítio é como esse grande legado desse laboratório paisagístico. E aí é isso, essa figura que, ao mesmo tempo, traz um olhar na perspectiva das relações, né, botânicas, mas também ele foi um grande estimulador. Quando ele fazia essas expedições, essas viagens aos biomas, ele já estava vendo de trazer, né, como um banco genético e ter ali uma coleção, o campo da preservação. Então ele estava trazendo ali também de preservar algumas espécies que são únicas. Tem espécies ali nessa coleção botânica que nem existem mais nos seus lugares endêmicos, nos seus lugares de origem, e elas estão lá. Sim. Então, olha a importância também de uma visão visionária, vamos dizer. Ampliada, né, Cândice? Ampliada. Quando ninguém está falando de ecologia, assim, nessa perspectiva que hoje se fala da proteção, preservação ambiental, e ele estava, né, falando. E aí, então, a gente fala do olhar paisagístico, da paisagem também. Então, o sítio é uma paisagem cultural, reconhecida como uma paisagem cultural. E aí tem valores simbólicos também. Então é importante dizer que todo esse lugar, que é belíssimo, que convidamos, né, quem está nos escutando a ir e visitar,
esse lugar, ele também é feito por pessoas, né? Então, tanto a pessoa, né, a gente personificando o sítio do próprio Roberto Burle Marx, mas ao longo dessa trajetória, muitas pessoas passaram ali, e as pessoas que hoje, e até hoje, conservam esse bem, que estão ali preservando, né? Então, toda a equipe de profissionais que atuam lá. Então, assim, por trás de todo esse trabalho, tem uma equipe de jardinagem que muitos foram, inclusive, trabalharam com o próprio Roberto Burle Marx, depois esse conhecimento foi transmitido de filho, de geração em geração. Então tem uma equipe de jardinagem específica para esse tipo de trabalho. Tem profissionais da área de botânica, da área de biologia, tem arquitetos, tem historiadores, tem museólogos, então tem uma série de áreas de conhecimento que, né, que trabalham ali naquele local e que são importantes, né, para que a gente consiga também dar conta, e ao mesmo tempo isso tudo só serve para quem? Para que as pessoas, né, possam ir lá e ver esse patrimônio que é do mundo também. Isso, exatamente. Candice, eu faço ideia o tanto que esse processo deve ter sido rico, assim, enfim, desses anos que vocês levaram. Eu concordo plenamente quando você fala, assim, do processo, né, ser tão mais importante, né, ou talvez até mais do que o próprio título, porque eu penso isso para a vida, assim, né, às vezes o processo é muito mais legal do que o final, assim, né, levando em outras, né, ou nota boa, ou não sei o que importa foi o que você aprendeu, o que você viveu, né, nesse meio do caminho. Nossa, acho que eu levo isso para a vida, assim, que é realmente muito legal. Eu tive o prazer de conhecer esse lugar, Candice, assim, falando um pouquinho assim da minha experiência, enquanto eu estava no mestrado, né, no mestrado profissional do IFAM, que a gente teve uma disciplina, né, que a gente foi abençoado de ir com visita mediada não só pelos professores, né, do IFAM, como a visita mediada também pelos profissionais, como você comentou, né, os profissionais que receberam a gente muito carinhosamente no sítio, mostrou todos os detalhes. Então, realmente, por áudio não tem como a gente... Só a emoção da voz, né? Que a gente passa. Mas não tem como passar a ideia, né? Não. Do que é tão... Não tem como, gente. Então, realmente, fica aí nosso convite. E aí, Candice, assim, deu... Quer dizer, pelas minhas contas, que deu mais de uma hora, assim, que a gente está aqui conversando, e eu acho que ficaria ainda bem mais. Ficaríamos à noite. A noite inteira aqui falando, gente, porque realmente, eu não sei vocês, mas eu tô assim, meu Deus, cada coisa a gente estuda, mas lendo assim, da pessoa que conhece, tá por trás, trabalhou, é outra coisa, né? Então, por isso que eu fico imensamente agradecida, Cândice, de você ter vindo aqui falar com a gente. E assim, tem um livro, né, assim, antes da gente se despedir, é claro que eu vou te perguntar se você tem mais algumas coisas para poder falar, mas antes eu tô com um livro que eu baixei aqui no site do IFAM, maravilhoso, assim, um PDF que eu falei, gente, eu quero isso impresso, assim, de tão maravilhoso. Perfeito. Então, eu queria te perguntar, assim, algumas referências, se você pode, né, nos passar, além desse próprio livro que eu vou deixar aqui naquele grupo do Telegram que eu fiz há mais tempo, mas ele está mais paradinho, assim, mas eu vou colocar esse material, mas se você puder falar outros, assim, pessoal, porque as referências devem ser muitas, né, que vocês têm aí, né? Temos, a listagem é grande mesmo, mas assim, alguns materiais. Até, Maíra, acho assim, muito importante também falar de que cada também candidatura, dependendo, né, da sua especificidade, no caso essa, que era muito, né, a gente conta sempre também com consultores especialistas. E nesse caso, nós tivemos o privilégio de contar com José Tabacou, que foi um dos sócios do Burle Marx no seu escritório, que ainda, né, está vivo. Tabacou, ele é um arquiteto urbanista paisagista, né? Então ele atua ainda, dá aula, professor, e é de uma pessoa de uma generosidade incrível, e ele foi o primeiro diretor do sítio Roberto Burle Marx. Logo que o Burle Marx faleceu, ele assumiu, né, a direção do então criada, né, da então criada unidade, depois, né, da própria morte do Burle Marx, ele que iniciou esse trabalho, né, de consolidação dessa unidade do IFAM. Então, assim, foi
muito, muito maravilhoso mesmo trabalhar com ele. Outras pessoas, como Vera Siqueira, que é uma historiadora da arte também. Então, assim, tivemos Que legal, gente. contato com algumas pessoas e nesse, né, num universo bem interessante. Mas aí falando de bibliografia, acho assim, antes de tudo, nós temos um vídeo que fizemos, um vídeo bem rapidinho sobre a candidatura. Cada bem que nós, os últimos, né, que a gente tem feito a candidatura, nós criamos um videozinho, né, que mostra um pouco, uma pílula do que é né, do que é esse bem, do que se trata. E aí tem, então eu vou pôr lá, vou te disponibilizar esse link do vídeo para colocar lá no Telegram. Legal. E tem também um material que é um livreto que também fazemos de cada, uma linguagem mais acessível, uma linguagem fácil, mas que também apresenta o que está sendo reconhecido, né? Quais são os valores atribuídos, e aí tem essa questão que quando a gente reconhece um bem como patrimônio mundial, o seu valor, que é um valor excepcional para a humanidade, então está lá, né, quais foram os critérios de reconhecimento, quais são os atributos. Legal. Tudo isso, e tem imagens incríveis também, realizadas pelo fotógrafo, especialmente pelo fotógrafo do IFAM, que é o Oscar Liberal. Tem umas imagens maravilhosas. O Oscar é ótima. E aí eu vou também disponibilizar, mas assim, falando de bibliografia, além desse livro, né, que foi organizado lá pela equipe do sítio Roberto Burle Marx, aí eu sempre falo da Cláudia Storino, arquiteta urbanista, que também, se em algum momento pudesse conversar com a Cláudia, também seria super bacana. Pensei nisso também, viu, Candes, quando a gente estava conversando A Cláudia seria bem interessante, eu acho bem necessário também de conversar com ela. Mas existe um livro, bom, o Burle Marx, assim, sobre a obra dele e tudo mais, constantemente existem exposições organizadas pelo mundo e que pedem constantemente alguns materiais do acervo, auxílio, né, do IFAM, especialmente da unidade lá, né, do sítio Roberto Burle Marx. E aí teve foi uma exposição que ocorreu no MoMA, em Nova York, né, e também no Museu Jewish Museum, que é um museu judaico, né, de Nova York, e também uma exposição essa mesma exposição foi para a Alemanha. E aí, nisso, tem um livro que foi realizado, que é aquele livro que tu viu ali na estante, Maíra, que tu falaste. Gente, que livro maravilhoso. fantástico. Então, se chama Roberto Burle Marx, Brazilian Modernist. Aí Você podia, Candice, fazer a gentileza de me mandar, tirar foto? Sim, te e me mando, manda, porque aí no grupo fica mais fácil da pessoa pegar. Não, gente, esse livro, sério, foi assim, e tá bem atrás dela. Se a gente estivesse falando em vídeo, vocês iam ver direitinho, assim. Nossa, e ele é grosso, lindo, com as imagens. Ele tem, então, as obras, ele faz, né, as obras dele, então, tanto as obras paisagísticas como o lugar implantado, então ele vai fazendo toda a referência do projeto com o que foi implantado e, ao mesmo tempo, as referências dele. É muito, muito interessante esse livro. Legal, ótimo. Além desse disponibilizado, esse PDF, né, que eles disponibilizam. Exatamente. Aí o livreto eu já disponibilizo o PDF, então tem como já acessar também. Ótimo. E esse aqui você me manda foto. Não, maravilha. E outra coisa era isso, assim, né? Assim, também nessa construção da candidatura de pessoas, né, que conviveram com ele, que eram amigos dele, assim, tanto artistas como paisagistas, como, enfim, de diversas áreas, né? E porque era isso, ele era uma pessoa que ele agregava, né? Todo mundo que conviveu com ele diz, ele era um agregador de pessoas. Ele estava sempre, né? Orbitavam, né? Pessoas nessa esfera, né? Que fervilhava, né, de ideias e tudo mais. E aí, da área da música, então... E aí o sítio faz esse papel também como um centro cultural, né? Existem recitais de músicas de tanto em tanto tempo, tem cursos, atividades, né? Os concertos, né? Existem atividades relacionadas ao campo da pintura, tanto de aquarela quanto desenho de observação.
os desenhos botânicos. Então tem um universo. Falando nisso, Margaret Mee, né, que é a grande aquarelista botânica, né, que de uma área de conhecimento, e ela ia com as expedições com o Burle Marx. Ela trabalhou muito tempo com ele. Então, as pessoas que trabalharam com o Burle Marx. Então, por isso que esse reconhecimento também traz isso, né? Não é o Burle Marx sozinho, mas quem passou, quem influenciou, mas também quem foi influenciado por ele. Então, é um trabalho bonito. Você finalizou bem, um trabalho bonito. É isso mesmo. Intenso e muito bonito. Nossa, e ao mesmo tempo, além disso, para quê também, né? A ideia é que também isso vire, por exemplo, quando a gente está falando ali, né, a ideia do patrimônio também como local de sociabilização, da gente, né, de compreensão, de contato, né, não só de transmissão de conhecimento, mas também de receber isso, né? E ali, né, na ideia dessa cadeira também, dessa cadeia, né, da economia criativa, no entorno do próprio sítio, possa ainda continuar de alguma forma engajando, né, ou fomentando projetos nessa perspectiva também artística, socioeconômica, né? E tudo mais, porque ali ao entorno do sítio Roberto Burle Marx hoje existe um projeto da prefeitura de ser um polo de hortos, né? Então, que iniciados nessa perspectiva deles, estimulados pelo próprio Burle Marx, que hoje se possa, de fato, concretizar. E uma outra perspectiva é também gastronômico, né? Essa ideia de ter um local de gastronomia, porque é uma área ainda, é uma área de preservação, então tem esse parque estadual de Mangaratiba, mas também tem toda a parte dos manguezais, então tem né, áreas de preservação que são unidades já de conservação estaduais do governo do estado do Rio de Janeiro. Então, tudo isso associado, né? Então, assim, não tem como não estar associado a essas unidades, que isso dá a sobrevida do próprio sítio. Por exemplo, a época de seca. Então, tem que ter essas unidades de conservação são fundamentais, inclusive, para a sobrevivência do próprio, né, da dinâmica do sítio. Do próprio espaço, né? Exatamente. A dinâmica do próprio espaço, Nossa, Candice, assim, eu não sei você, gente, mas uma aula, né? Pelo amor de Deus, uma aula de sítio Roberto Burle Marx. Eu estou boquiaberta com tanta informação, já tinha conhecimento, algum ou outro, né, sobre a candidatura e tudo, mas o olhar que você trouxe foi realmente muito diferenciado. Só tenho que te agradecer e te perguntar se você tem mais alguma coisa aí para poder colocar, senão eu vou, né, já preparando para a gente poder despedir aqui, porque senão a gente vamos finalizar aí na madrugada. Marina, Maíra, acho que a gente finaliza. Teria muitas coisas para falar, mas eu acho que isso é legal e por pedaços também, né? Tipo assim, acho que a gente já despertou o interesse, né, a ideia de quem quiser, né, ir conhecer, mas eu também agradeço imensamente o teu convite, gostei bastante dessa nossa conversa e me coloco aqui à disposição para a gente conversar sobre outros dias, sobre outros temas, sobre outros locais, outras propostas. Legal, não pode deixar comigo. Gente, eu tô assim muito satisfeita, realmente, Candice, foi um olhar muito, muito único que você trouxe para esse espaço. Então, tem muito que te agradecer. Já está mais que convidada a gente falar de outros bens, outros lugares. Então, vamos aí estender nossa roda de conversa, né? Nosso papo, né? Nosso bate-papo aqui virtual. Te agradeço demais, Candice, assim, mesmo, de coração, o seu tempo que você dedicou aqui para nos ensinar bastante. Muitíssimo obrigada, viu? Beijinho, Maíra. Beijos. Beijos a todos. Obrigada também. Beijão. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.